Pode, só que pergunta antes, né? Não, eu ia perguntar. Ah, bom, Professora, então é o seguinte. eu queria fazer uma Oi? pergunta. A gente Seu recebe. áudio está muito baixo, Otávio. Não estou ouvindo. Melhorou um pouco agora? Não, pode falar mais alto. Tá, vou tentar aqui. É para saber se o manual do módulo a gente vai receber hoje para acompanhar junto com a aula ou apenas segunda-feira? Eu vou mostrar para vocês o manual do módulo e eu vou enviar assim que ele estiver finalizado, provavelmente hoje no final do dia. Massa, obrigado. Tá? Os módulos desse problema vão ser um pouco diferentes e os problemas desse módulo, na realidade. Geralmente, o módulo de psiquiatria vem depois do de neuro, e os módulos de neuro também têm essa mesma metodologia. Então, como esse ano a gente mudou, inverteu, eu vou apresentar para vocês a maneira que os tutoriais vão ser a partir de agora, tá? Então, vai servir tanto para esse módulo quanto para o módulo de neurologia. Então, eu vou iniciar a apresentação do meu módulo para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando. Estão vendo? Já. Perfeito. Então, vamos lá. Nosso módulo de psiquiatria normal, geralmente tem 6 semanas. Esse módulo terá 5 semanas e meia. Por conta do ensino remoto, a gente já está começando meio atrasado, né? Então, o módulo vai ser dividido em 5 semanas. Cada semana tem uma temática. E aí vocês já estão diante das temáticas da semana. Então, por exemplo, essa primeira semana, uma semana que a gente vai tratar sobre a ansiedade. Na segunda semana, a gente vai tratar sobre os transtornos de humor. Na terceira semana, sobre os transtornos psicóticos. Na quarta semana, os transtornos por uso de substância. Na quinta semana, os transtornos alimentares. E a última semana é uma semana meio que de encerramento. E aí, essa avaliação cognitiva, eu ainda não sei se eu vou deixar dia 10 ou se a gente vai fazer no dia 13. Tá? Depende de como que a gente vai levar o módulo. Certo? Bom, outras coisas que a gente tem de diferente também nesse módulo. A gente vai ter o tutorial, ele não serão 2 tutoriais por semana. Então, vocês vão ver que a segunda-feira, a gente tem somente a abertura do problema. E na quinta-feira, o fechamento do problema. Então, toda semana vai ser assim. Toda segunda a gente tem uma abertura, toda quinta a gente tem um fechamento. Na semana seguinte, da mesma maneira. Então, essa semana, a gente abre e fecha um problema. Na segunda semana, a gente abre e fecha um problema, e assim por diante, a gente tem, então, um total de 5 problemas no módulo. E as temáticas das conferências vão ser com relação ao objetivo de estudo da semana. Então, transtornos ansiosos, de humor, psicóticos e por aí vai. E aí a gente sempre vai tentar fazer uma correlacionada com a psicofarmacologia, né? É óbvio que vocês vão estudar grande parte da psicofarmacologia para os tutoriais, mas a gente sempre vai tentar puxar nas conferências um pouco do que a gente usa muito na prática clínica, né? Para contextualizar vocês para o dia a dia, porque vocês já estão no terceiro ano e é um terceiro ano já clínico. Então, a gente precisa discutir um pouco sobre o que a gente usa na prática clínica, como abordar o paciente, as queixas dos pacientes reais que a gente tem e tudo mais. Certo? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar.
Como o tutorial, a gente tem a abertura num dia e somente o fechamento no outro, a gente não tem abertura e fechamento no outro dia, então são 2 horas para abertura e 2 horas para o fechamento, tá? Então, vocês têm um tempo de sobra aí para discutir, debater e tudo mais. Então, é uma abertura bem esmiuçada. Certo? Alguma dúvida até aí? Professora. Oi. Licença, é uma dúvida. Como a nossa abertura vai ser bem extensa e essa metodologia é um pouco diferente, a minha dúvida é se nós devemos ter algum tipo de estudo antes da abertura para discutir. Não, devemos a abertura é normal, baseada em conhecimento prévio de vocês. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Professora, eu tenho uma dúvida relacionada a esse novo modelo, que seria se os tutores que vão ficar com a gente já foram orientados nesse sentido. Sim, eles já trabalham com essa metodologia. Os anos passados foram assim. Esse é o 4º ano de psiquiatria que está sendo assim. Legal, obrigado. Tá? Bom, professora, outra com coisa. Relação... Oi. Como a abertura dura 2 horas, tipo assim, são os mesmos 7 passos, como que a gente vai conseguir fazer? Eu vou explicar sobre os programas tutoriais ainda. Ok. Tá? Outra questão do módulo de vocês a gente vai fazer algumas conferências também que fogem um pouco da temática da semana, fogem um pouco do assunto psiquiatria em si, mas são conferências que são importantes para a vida de vocês, tanto pessoal quanto profissional. Então, a gente tem alguns convidados que vão ter algumas abordagens com vocês com relação a assuntos diversos. Por exemplo, na segunda semana, aqui, por exemplo, a aula da Sigrid, que é uma psicóloga, a gente vai tratar um pouco sobre a questão do luto, do morrer e tudo mais. A gente tem a aula da Pamela Pettini também, que ela deu uma aula. O ano passado ela não fez, porque foi ensino remoto e tal, mas esse ano eu consegui, então ela vai fazer algumas dinâmicas com vocês, voltadas para autoconhecimento e tudo mais. Ela vai fazer 2 abordagens com vocês. E a gente tem a professora Charlotte também fazendo uma aula dessa para a vida, sobre medicina e espiritualidade, tá? Então, são umas aulas mais diferentes e não menos importantes, tá? Sobre as nossas habilidades dentro do módulo, né? Não é porque a gente está no ensino remoto que a gente não consegue ter habilidade. Não necessariamente a habilidade dentro da psiquiatria precisa ser prática e presencial. Vocês estão no ano de semiologia, né? O 3º ano é um ano que tem essa abordagem, essa pegada mais semiológica e tudo mais, e dentro da psiquiatria a gente tem uma semiologia diferente, que é conhecida como a psicopatologia. Então, a gente vai ter, dentro do módulo de psiquiatria, conferências sobre o exame psíquico, que é o exame que o psiquiatra usa para fazer a avaliação do paciente psiquiátrico, né? A gente não faz exame físico no paciente, a gente faz o exame psíquico. E aí, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente vai ter esse encontro para discussão de psicopatologia. E aí, o que eu queria combinar com vocês é que essas aulas de psicopatologia, quem vão fazer são vocês. E aí a gente vai mediar uma discussão, eu e o Lessa, tá? Então, no total, são 3 assuntos na primeira semana, que é consciência, atenção, orientação. Na segunda semana, a gente vai ter só memória, porque ele é bem extenso. Na terceira semana, afeto, volia e humor. Na quarta semana, pensamento. E na quinta semana, linguagem, juízo de realidade, senso-percepção. Então, são 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Cria 11 grupos. E vocês se dividem da maneira que vocês acham mais interessante, pode ser por grupo tutorial ou não. E eu queria depois o nome desses grupos e o assunto que cada grupo vai ministrar, tá? Se vocês tiverem dificuldade para vocês se separarem, vocês me avisam que eu mesmo separo. Professora? Essa vai ser nossa habilidade. E aí, nesse encontro, eu queria que cada grupo fizesse uma explanação sobre o tema que pegou, ou sobre consciência, ou sobre atenção, como avaliar isso no seu paciente, como a consciência dele, como avaliar o estado atencional dele, como avaliar a orientação dele. E aí a gente discute ou através de exemplos clínicos, ou através de vídeos e tudo mais, alterações de consciência, de atenção e orientação. Tudo bem? Professora? Não queria nada muito extenso, queria alguma coisa rapidinha, assim, meia hora cada grupo. Certo? Certo. Pronto. Então, isso é nossa habilidade. Toda quarta-feira, às 19, Professora, vai contar como nossa habilidade. a senhora vai dar uma orientação, assim, tipo, mais específica sobre o que a gente tem que trazer para essa discussão, mais posteriormente? Assim, vocês se separem em grupos, e aí cada grupo, se tiver dúvida, pode me consultar que eu vou orientando. Certo, obrigada. Tá? Acho que o principal é vocês se dividirem, já sabem o dia da apresentação cada um, e aí até lá vocês conseguem se organizar para preparar direitinho, tá? Professora, consegue me ouvir? Aham. Há alguma possibilidade de alteração do horário da habilidade? Não, 19? Ok. só consigo esse horário. Tá? Ok. Mais alguém tem alguma dúvida? Não, professora, a senhora já enviou o manual do módulo? Não, ainda não. Ele vai ser enviado hoje no final do dia. Boa tarde, está me copiando? Tô. Professora, tem como também ver a situação da divisão dos grupos tutoriais? Que eu fiz uma matrícula bem recente agora, e aí eu não sei que grupo eu tô, e aí eu já toquei tanto o rebu lá na coordenação que eu acho que a Conceição não quer me ver nem pintado. Essa questão da divisão dos grupos tutoriais não sou eu que defino, não é da coordenação do módulo. Eu posso até ver com ela, mas isso é com a coordenação do curso mesmo. Tanto que eu nem recebi manual de grupo de tutorial, porque eu não sou tutora de nenhum grupo, entendeu? Rafael, eu já falei com a Conceição desde ontem que tinham surgido algumas dúvidas, né? Porque eu tinha feito uma migração de turma 1 para turma 2 no módulo de endócrino. Aí ela ficou de verificar como é que vão ficar as situações para esses dois módulos, né? E ficou de me dar uma resposta amanhã, tá? E assim que eu tiver uma resposta dela, eu aviso vocês. Beleza, então, obrigado. Bom, e agora eu acho que é o mais importante, né? Então, a gente vai ver como que funcionam os tutoriais, e aí aqui eu fiz um exemplo de problema hipotético e como que vão funcionar os problemas tutoriais. Bom, cada caso já vai vir com o passo a passo descrito. Então, vocês não vão precisar fazer as perguntas do problema, nem descobrir termo desconhecido. Vocês vão ter apenas que responder o que está sendo questionado em cada um desses quadradinhos. Vou dar um exemplo para vocês. Então, a gente vai ler o problema
E aí vai ser passado, vocês vão ter isso na mão de vocês. Caso 1. Rafael, 2 anos, é levado pela sua mãe à emergência com uma história de dor abdominal. Eventualmente, há alguns meses, alguns episódios de diarreia com restos alimentares que melhoravam espontaneamente. Porém, nos últimos 2 dias, a mãe refere que a criança parou de fazer cocô, está com a barriga muito inchada e tem chorado frequentemente, se queixando de dor abdominal. E aí vem a pergunta que vocês vão discutir no grupo tutorial. Quais são os principais problemas e ou fatores de riscos do Rafael? A gente pode até discutir como se estivesse lá, né? Aí vocês vão falar, uma criança pequena, de 2 anos, que já vinha com uma dor abdominal e uns episódios de diarreia fazia um tempo, mas que melhorava, vinha, voltava. Essa diarreia tinha uma característica, que ela tinha restos alimentares, mas parece que o quadro da criança piorou de 2 dias para cá, que ela está com a barriga mais inchada, com a piora da dor, e não está conseguindo evacuar. Então, é uma história de uma diarreia persistente aí, vamos dizer, ou crônica, não sei, pelo tempo, e dor abdominal, né? Aí, esgotado o conhecimento da pergunta 1, a gente migra para a pergunta 2. Quais são as suas hipóteses com relação aos problemas do Rafael? Ofereça uma explicação com os mecanismos que dão suporte à sua hipótese. Quais seriam as hipóteses de vocês para o caso do Rafael? Podem ir falando. Se ele tem a doença mal absortiva, eu não sei. Alguma síndrome mal absortiva? Uma infecção alimentar. Infecção alimentar. Que mais? Síndrome do intestino irritável, talvez. 2 anos? Síndrome do intestino irritável. Que mais? Abuso sexual. Hã? Abuso sexual. Abuso sexual? Sim. Que mais, gente? Ele pode estar comendo muito rápido também. Aí a má mastigação pode levar aos restos alimentares, às fezes. Alguém pensa em alguma coisa mais simples? Verminose. Eu acho que pode ser algum tipo de intolerância a algum tipo de alimento. Alguma alergia alimentar? Câncer de intestino, talvez. Pode Aí ser uma intoxicação alimentar. Alergia alimentar. E aí, na realidade, nessa pergunta, a gente pensa nas hipóteses, mas pensa também com o que justificaria, né, baseado na fisiopatologia de cada doença dessas que vocês citaram. Por exemplo, de que maneira estaria causando isso? Qual a fisiopatologia das síndromes mais absortivas? Ou das infecções alimentares? Ou da síndrome do intestino irritável? Ou o que isso tem a ver com abuso sexual? De que maneira uma alergia alimentar poderia causar isso? Bom, esgotado o conhecimento prévio nessa questão 2, a gente passa para 3. Lembrando que toda vez que a gente passar uma pergunta, a gente não volta. Professora, eu não sei se a senhora me escuta, mas a gente não está conseguindo lhe ouvir. Está cortando tanto que a senhora solta uma sílaba e passa uma boa parte do que a senhora está falando sem a gente conseguir ouvir. Todo mundo não me escuta?
Aqui tá bem ruim também, professora. Mas aparentemente melhorou. Tá cortando, professora. Saindo cortado o seu áudio. Bastante cortado. Acho que a sua internet. Ai, meu Deus. Vou tentar mudar minha internet aqui para do 4G do celular. Só um minuto. Agora ficou bom, professora, pelo menos aqui pra mim. É. Essa questão 2, vocês ouviram? Sim, mas eu confesso que eu não entendi por causa do Também destravamento. não. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Melhorou? Sim. Melhorou, professora. A senhora poderia explicar esse passo 2 aí de novo? Tá. Bom, então, o passo 2, a gente vai elencar as nossas hipóteses diagnósticas, né? Então, vocês falaram várias hipóteses diagnósticas, mas baseado no nosso conhecimento prévio, a gente vai tentar explicar como que fisiopatologicamente acontece em cada uma dessas doenças. Então, como que acontece uma síndrome absortiva e qual relação teria no caso do Rafael, da infecção alimentar, da síndrome do intestino irritável e por aí vai. Certo? Certo. E conforme a gente for respondendo essas perguntas, por exemplo, eu respondi a 1, passei para 2, eu não volto mais para 1 para acrescentar dados. Tudo bem? Certo. Então, Ok. cada um com o seu espacinho aí no módulo para responder, cada um responde no seu próprio módulo. E aí, vamos para a nossa terceira pergunta, que seriam: quais dados adicionais na história e no exame físico desse paciente eu precisaria? Então, o que vocês acham que eu preciso saber mais dele para conseguir excluir alguma dessas hipóteses? Professora, eu precisaria saber o histórico alimentar do paciente, o que ele veio se alimentando ao longo da semana, dos meses, para poder ter uma melhor noção. O histórico familiar também. Oi? O histórico familiar. Eu não ouvi. Histórico familiar. Histórico familiar. O que mais? Relação parental. Os Que sinais mais? vitais. A temperatura. Sinais vitais como um todo. Sinais vitais. Que mais? De que maneira vocês te ajudariam? Professora, aquele Oi, exame professora, também cortou. de radiografia do intestino com contraste para ver se tem Mas alguma aqui é história e exame físico. Ah, tá. Eu não sei se a trouxe ali no problema, mas ele não sei se foi feito a escuta, a palpação, a inspeção, só que estava inchado. Exame abdominal. Exame físico do abdômen, isso. Percussão, né? Também saber quando começaram os episódios de diarreia, qual a frequência das evacuações. Fazer a triagem nutricional também para saber se ele está no peso ideal para a idade. Exatamente. Se tem algum fator de piora, ou então algum fator desencadeante, porque ele tinha diarreia e evoluiu para uma constipação, ver se teve alguma ocorrência. Perfeito. Bom, então aqui vocês têm esse espaço justamente para colocar quais são todas as outras dúvidas que vocês precisam receber de resposta para melhorar um pouco mais as informações e conseguir afastar essas hipóteses que vocês fizeram, né? E aí eu vou e dou para vocês esses dados. Então, na história familiar ele não tem nada digno de nota. Na história patológica pregressa dele, ele nasceu de parto cesáreo, a termo, o desenvolvimento neuropsicomotor foi normal, não faz consultas regulares com o pediatra, e sua mãe não sabe cadê o cartão vacinal dele.
Com relação aos hábitos de vida, é um paciente, uma família que reside numa casa de alvenaria, tem 2 cachorros e um gato, a criança convive com outras crianças e frequenta a creche no período da manhã, e a creche oferece a alimentação da criança, brinca bastante no quintal, tem água encanada em casa, mas bebe água da torneira. Como que essas informações que eu dei ajudam nessas suas hipóteses aqui que você fez aqui em cima? E quais novos problemas surgiram a partir dessas informações? O quadro infeccioso ficou bem evidente aí, né? A possibilidade de um quadro infeccioso, né? Fatores ambientais, está bem evidente. Então, você pensa mais agora num quadro infeccioso. A partir da via oral, né? Porque, assim, o fator... Que mais? Também por ela conviver com outras crianças, pode ser algum tipo de virose, né? Parasita. Negligência. Oi? Negligência da mãe da criança, não sabe das vacinas. Na verdade, negligência dos pais, né? Ela tem mãe e tem pai também, provavelmente, então bota a culpa dos dois aí. Mas não só Muito bem, muito bem. O povo só bota a culpa na pobre da mãe. Mas não só negligência. Professora. Isso pode ter algum fator que predispõe a essa negligência de fato, assim, né? Professora, a maior parte das doenças gastrointestinais estão ligadas ao consumo de água, né, contaminada. E como essas crianças bebem água da torneira, então é um motivo assim a ser investigado, né? É algo Quais bem... doenças? Hã? Quais doenças? Quais doenças? Ela pode estar com Giardia, amebíase. Giardia. Cólera. Todas as fatores ali, cólera. Cólera não enquadra nesse caso aí, não. Aí Por também que não enquadra? Por que tem cólera diferente que não tem? Porque ela partiu para um quadro de constipação agora. Um quadro crônico desse, a criança certamente morreria em 2 semanas se fosse cólera. Seria mais grave, né? Porque cólera é um quadro mais agudizado, ele não dura tanto tempo e nem evolui para constipação. Tá. Também então, quais informações você poderia obter examinando esse paciente? Aí vocês acabaram respondendo aqui em cima, né? Do exame físico. Então, o que você esperava no exame físico desse paciente? Se você examinasse ele, o que você esperaria encontrar nele? Parasitose. Distensão abdominal. Distensão. O que mais? Uma pele um pouco mais ressecada. Provavelmente pele dor, palpação também. Algum grau de desidratação. Desnutrição. Desnutrição, o que mais? Uma criança emagrecida, você acha? Professora, eu não sei se foi só para mim, mas sua tela não, congelou. Não está aparecendo nada que se escreveu. Foi só para ti. Ela não está escrevendo, ela está só projetando. Ah, tá. Eu pensei que estava escrevendo como em cima. Tá bom. Bom, aí a gente respondendo essa segunda pergunta, aí vocês obteriam os dados do exame físico do paciente. No caso da psiquiatria, a gente parte para o exame psíquico, né? Mas esse é um caso hipotético. Então, é um paciente que está em regular estado geral, tem faces de dor, está irritado, afinal tem 2 anos, né? Hipocorado uma cruz em 4, eupneico, com frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. O aparelho respiratório não tem nada digno de nota, aparelho cardiovascular com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, não tem sopro, abdômen globoso, doloroso à palpação difusa, timpânico, ruído hidroaéreo aumentado e descompressão brusca negativo,
Neurológico não tem nada digno de nota. Pele e extremidades, unhas sujas e compridas, pernas com sinais de picada de mosquito e perfusão periférica normal. Aqui é o exame físico. Como o exame físico ajudou você em suas hipóteses? Explique. O que chamou bem a atenção aí foi essa parte das unhas, né? Unhas compridas, é uma criança que convive com animais. O fato de ter também já dá uma possibilidade de ele se conviver com cães e gatos, uma possibilidade de diagnóstico de leishmaniose visceral. Pois é, isso que eu ia falar. E também é gato, né? Esqueci o nome da doença. Lembrando que, assim, a gente tem que juntar todos os dados que a gente teve até agora, né? Começou a história com paciente com quadro de diarreia, né? Uns episódios de dor abdominal, depois evoluiu com a barriga inchada, sem conseguir fazer cocô. Um menino descuidado, que bebe água da torneira. Acho que como ele tinha diarreia, aí parou de ter cocô, parou de fazer, de defecar, ele pode ter tido um bolo de ascaris que está bloqueando o intestino, uma verminose. Professora, eu não lembro se o problema diz que ele parou de evacuar, diz que ele evoluiu para um abdômen globoso, correto? Teve constipação. Ele está constipado. Pode ser então verminose. Né? Ele parou de fazer cocô faz 2 dias. Pode ser verminose, bolo de ascaris, como o menino falou mesmo. Porque ele tá com a unha suja, né? Que foi apresentado aí. E veio com essa questão de diarreia com a prisão de ventre. E o fato dele apresentar dor, né? a palpação também. Quais novos problemas surgiram? Surgiu algum novo problema? Então, falou essa questão do mosquito, né? Estava com várias picadas de mosquito. Então, a gente não sabe se pode ter sido, né? Alguma doença causada pela picada. Remédio para verme, se ele tem tomado em relação às vacinas. E aí a gente vem discutido tudo isso, né? Discutido essas últimas 2 questões, a gente vem para a questão mais importante, que é essa aqui que eu vou tentar pintar de vermelho. Como você conduziria esse caso? Então, aqui na realidade eu quero saber assim, o que você faria pelo Rafael? Você pediria exame para ele para quais exames? Vou reformular melhor essa pergunta aqui, porque essa aqui é a pergunta geralmente da psiquiatria, né? Como você testaria sua hipótese diagnóstica? Então, o que você pediria para ele para testar suas hipóteses? E predizendo a resposta dos seus exames que você pediria, como que você trataria ele? Entendeu? Por exemplo, eu pediria, vamos supor que é um caso de infarto, eu pediria um eletrocardiograma e se viesse um supra, eu faria isso, entendeu? Então, no caso do Rafael, como que você conduziria esse caso dele? O que você pediria para confirmar a sua hipótese diagnóstica e predizendo o resultado dela, como que você conduziria o caso? Poderia pedir uma questão do exame de sangue para ver se os eosinófilos estarem alterados para poder fazer algum tipo de sugestivo de verminose. Caso possível, pedir um exame de fezes, né? Se ele conseguisse fazer a questão da evacuação, alguma manobra. E no caso, dando positivo para isso, começar tratamento para verme, né? O bendazol. Já poderia começar acompanhamento com assistência social.
Não tô ouvindo nada. Gente, meu computador tá muito ruim. Ele disse acompanhamento com assistente social. Isso, acompanhamento com assistência social. Aham. O que mais? Avaliação nutricionista, né? Pra barriga dele, vocês não pediram ele no exame? Avaliação nutricional. Poderia fazer ultrassom abdominal. Podia fazer enzimas hepáticas também. Ultrassom abdominal. Aham. Enzimas hepáticas. Atualização do cartão vacinal também. Não, pensa na... Gente, vocês estão discutindo o quadro dele na emergência. Ele tá na emergência. O que vocês fariam na emergência? Ah, tá. Professora, nesse caso, eu já poderia, por exemplo, passar remédio para verminose? Seria já o momento de fazer isso, que eu testaria se resolver esse problema? Se essa fosse a sua principal hipótese e no final você predizesse que o resultado veio positivo, aí você teria que fazer algum tratamento para ele, né? Se sua hipótese fosse verminose e no teu resultado de exame você acha que veio verme, você trataria uma parasitose intestinal, né? Hidratação. Professora, tem que existir um consenso entre o grupo? Como que é? Sim, se eu achar tem que que é uma existir coisa... um consenso entre o grupo nessa última. E quem que é a pessoa que vai fazer essa mediação? Tipo assim, o secretário, né? Então, por exemplo, alguém acha que precisa de exame de fezes, aí o outro acha que não. Aí como que é? Vence a maioria? Como que é? Aí vocês vão ter que chegar num consenso. Porque assim, ó, como que vai funcionar essa última questão? Vocês vão redigir aqui para mim. Eu vou dar um exemplo de resposta para vocês, pode ser? Sim, claro. Tá, então eu vou dizer assim. Peraí, deixa eu escrever. Certo? Então, assim, a gente tem um quadro no menino que não tem febre, né? Que tem uma história de um abdômen globoso, dolorido, que tá sem evacuar faz 2 dias. Então, pensando que ele tem hábitos de higiene ruim e tem um provável quadro de parasitose, que evoluiu com alguma obstrução intestinal, a principal hipótese que a gente pensa é um bolo de Ascaris, né? Sim. Então, usando parte do que vocês falaram, a gente, por exemplo, confeccionaria essa resposta. Pediria um hemograma, para que eu avaliaria isso, um parasitológico de fezes, um raio-x de abdômen e iniciaria o tratamento dele com albendazol. Certo? Certo. Bom, o que vocês vão fazer? E a abertura encerra aqui, nesse último passo, tá? Essa última pergunta, essa resposta da última pergunta, no final do tutorial, vocês vão me enviar por e-mail ou no meu WhatsApp, eu até prefiro no meu WhatsApp. Sim. Com o que vocês fariam pelo seu paciente. Entendeu? Entendi. Tanto qual a hipótese de vocês, se você vai pedir algum exame ou não, e como que você vai conduzir o caso do seu paciente. Se vai passar remédio ou não, se vai internar ou não, tá? Sim. No caso aqui, por exemplo, que eu estou perguntando, quais as orientações você daria para a mãe do Rafael? Mãe, parece ser parasitose, estamos investigando um bolo de Ascaris, ele vai ter que ficar internado até a gente terminar essa investigação, entenderam? Sim. Pronto. Professora, Oi. eu tive mais uma dúvida. É só nesse passo que tem que ter um consenso ou em todos os passos? Como que é? Só nesse passo. Hã?
Só nesse. Esse é o único passo que vocês vão me enviar. Consciência, entendeu? Os outros, então, pode colocar coisas aleatórias, né? Mesmo que não tenha Exatamente. sentido. Entendi. Esse passo é o único que vai chegar até mim. E eu queria, por Entendi. favor, que vocês fossem concisos na resposta de vocês. Eu não quero livro, tá? Não precisa ser redação do Enem. Entendi, beleza. Professora, Oi. no caso, é só para um enviar, não é? Isso. Alguém que representa o grupo. Ok. Tá? Ok. E me fala uma coisa, qual que vai ser o papel do coordenador nesse caso? Apenas Mediar fazer a discussão de vocês. só mediar a discussão? Exatamente. Né? Uhum. Beleza. A O partir... tutor, nesse caso, ele vai interferir de forma diferente? Como que vai ser? Assim, ele vai observar mais? Ele está orientado a... Quem? Ao quê? O coordenador aluno ou o coordenador professor? Professor, o professor, no caso, ele vai ter um outro tipo de... Não, o papel abordagem? dele é o mesmo como nos outros tutoriais. Entendi. Beleza. Tá bom, obrigado. Bom, a partir daqui, vocês vão propor o objetivo de estudo de vocês, né? Por exemplo, vamos estudar diarreia persistente ou crônica. Estudar parasitoses intestinais. Certo? Ou, vamos supor que algum grupo chegou ao consenso de que estudaria alergias alimentares. Então, aqui vocês vão propor o objetivo de estudo baseado em todas essas discussões que vocês tiveram diante desse problema do Rafael, certo? Então, na segunda-feira, é isso que vocês vão fazer. Entenderam? Professora, só mais uma dúvida. Em relação, o problema vai vir com assim, essas alterações fisiológicas, e aí um ponto de vista meu. Eu tenho nenhuma experiência com as doenças psíquicas. E, assim, eu acho que vai haver uma dificuldade não, em discutir hipótese diagnóstica para os diagnósticos psiquiátricos, porque, assim, da fisiologia a gente até arrisca, mas assim, é um receio que eu queria ouvir a senhora sobre isso. Assim, o problema, quando a gente abre um problema, não é para discutir um assunto que você já sabe, né? Tanto que o objetivo do tutorial é você discutir baseado nos seus conhecimentos prévios de vivências prévias. Discutir assunto que você já sabe é no fechamento, né? Então, a abertura, ela é feita baseado no que você já conhece de doenças mentais, no que você já viu, no que você já viveu e tudo mais, tá? Não é para estudar para abrir tutorial. É uma abertura normal, a única coisa é que ela é dirigida, né? Como se você estivesse diante mesmo de um paciente. Certo. Tá bom. Obrigado. Tá? E aí vamos ver como é que a gente faria na quinta-feira, né? Eu vou receber essa resposta de vocês na segunda-feira, todo mundo me envia. Na quinta-feira, eu envio para cada grupo o que aconteceu com o paciente dele. Certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo, vamos supor que vocês são um grupo tutorial e me mandaram essa resposta. Aí vocês vão receber uma resposta dizendo: o hemograma dele veio, e aí blá, blá, o resultado do hemograma, com eosinófilo de tanto, leucócito de tanto e tudo mais. Mando uma foto do raio-x dele, o raio-x dele veio dessa maneira, e mando uma foto do raio-x. O parasitológico de fezes dele ainda está em análise, vai demorar 3 dias para ficar pronto. E quando você iniciou o albendazol, piorou a dor abdominal dele e ele vomitou várias lombrigas. Bom, aí baseado nessa resposta que vocês tiveram do caso do paciente, vocês vão discutir
o que vocês fizeram de certo para o paciente, o que fizeram de errado, sobre parasitoses intestinais, sobre as questões que vocês estudaram nos estudos individuais de vocês durante a semana, tá? Então, sempre a quinta-feira começa com vocês recebendo de mim o que aconteceu com o paciente de vocês. E essa resposta eu vou dar baseada nessa última pergunta que vocês têm no problema. Tudo bem? Tudo bem, professora. Só uma dúvida. Essa resposta da senhora vai ser antes do nosso fechamento? Antes do fechamento. Tá. No dia do fechamento, lá pela quem fecha 2h, lá pela 1 eu envio. Tá bem. Professora, você está me ouvindo? Professora, está me ouvindo? Fala um pouquinho mais alto, Thiago, tá ruim. É meu microfone. Tá me ouvindo melhor? Tô. Essa resposta que você vai mandar para nós, para os alunos, ou você vai mandar para o tutor do grupo? Eu mando para os dois. A gente vai fechar o problema com o tutor sabendo, mas nós também já vamos ficar sabendo no início do fechamento? Sim. Tá certo. Obrigado. Tá? Nada. Tá joia. Alguém tem mais alguma dúvida? Daí, nesse caso, professora, na quinta a gente fecha um e abre outro de novo? Não. Quem não estava no começo da aula, né? Sempre a abertura é na segunda e o fechamento na quinta. Então, na quinta, vocês têm 2 horas para fechar, não vai abrir outro problema. Obrigada, professora. Professora, a senhora vai avaliar de alguma forma essas nossas respostas ou é só o tutor mesmo? Só o tutor. Certo. O que eu vou fazer é só dizer para vocês o que aconteceu com o paciente de vocês. Professor, então no fechamento do caso seria como se a gente estivesse fechando como a gente já fecha. Exatamente. Só que vocês vão ter o desfecho do que aconteceu com o paciente e aí vocês vão discutir baseado no foi certo, foi errado, pensamos bem, deixamos passar isso, entendeu? Matamos o paciente por isso, ele continua vivo por isso. Tá? Professora? Oi. As respostas que serão encaminhadas na quinta, elas vão responder tudo que for encaminhado para a senhora na segunda, no caso, né? Que o grupo solicitar, no caso. Isso, vocês terminam o tutorial e me enviam as respostas na segunda. Eu queria receber todas até segunda-feira, 19 horas, se possível. Certo. Terminou segunda-feira, eu quero todas as respostas comigo. Então, existe a possibilidade disso ser individualizado para cada grupo, né? Sempre é individualizado para cada grupo. Certo. Cada grupo vai receber uma resposta diferente, baseado como conduzir o paciente, entendeu? Entendi. Certo. Obrigado, pessoal. Nada. Professora, deixa eu pecar por excesso aqui do que fica com essa dúvida. No caso de uma hipótese, a gente poderia esgotar, por exemplo, os exames? Eu vou pedir hemograma, eu vou pedir fezes, raio-x, ultrassom e tudo, sabe? E aí receber de retorno o máximo possível de dados? Eu quero que vocês me respondam baseados no que vocês realmente fariam para os seus pacientes, entende? E não para acertar uma pergunta no chute. Aham. Beleza. Entendeu? Aham. Baseado no que vocês consideram, que vocês acham com relação aos conhecimentos prévios de vocês, que vocês acham que seria certo ou não fazer para ele, que rumo tomar, entendeu? Professora, tá me ouvindo novamente? Tô.
Eu também vou na linha do colega aí, é melhor pecar pelo excesso do que pela dúvida. Pela sua experiência da aplicação, a pergunta é meio assim, acho que simples, mas é dúvida. 2 horas só para conhecimento prévio, existe alguma penalidade para o grupo ou do tutor se de repente essa abertura levar menos de 2 horas? Não, de jeito nenhum. Vocês que abrem e Não há fecham da maneira problema que nisso não, vocês... né? Não. Tá certo. É porque, assim, por questões de conhecimento prévio, de repente eu não sei se rende 2 horas, entendeu? Aí, pela sua Vocês têm experiência, eu um tô te espaço... perguntando. Não, você tem um espaço de 2 horas para essa discussão. Se você vai usar esse espaço ou não, aí vai de cada grupo, né? Tá certo, obrigado. Tá? Tá joia, obrigado. Não precisem ter medo. Sinceramente, eu acho o problema, assim, muito melhor do que o que vocês estão habituados a fazer. Eu também. Eu achei excelente. Muito mais... Hã? Eu achei excelente também. Estimula muito o raciocínio clínico. É muito mais gostoso de fazer tutorial assim. Eu acho que rende mais também a questão do conhecimento do que dividir com 2 problemas numa semana. Isso. Então, assim, os problemas na psiquiatria, por exemplo, é porque eu não dei um exemplo de paciente psiquiátrico aqui para vocês, mas os da psiquiatria, eles são casos complexos, né? Então, são casos para pensar mesmo, discutir bastante sobre a vida do paciente, estilo de vida, tudo. Então, tem espaço para vocês abordarem assuntos. E, assim, não precisa ter medo, porque, com certeza, vocês já ouviram alguma coisa e vocês têm uma noção, assim, do que fazer, do que deve ou não deve fazer, de como conduzir ou não, tá? Então, não precisa ter medo com relação a isso. Psiquiatria não é um bicho de 7 cabeças. Certo? Certo. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. É mais com relação a esse novo método de problema tutorial. Que eu acho até dá abertura para uma participação muito maior, sabe? Do que o método tradicional. E eu só queria pedir, por gentileza, para a resposta não ser gigantesca, tá? Do último. Certo. Professor, outra coisa também que eu estou percebendo aí é que as conferências, elas acontecem entre a abertura e o fechamento, né? Isso. Também é algo diferente, que é interessante, porque às vezes a gente está estudando e assiste uma conferência, dá uma direcionada, dá uma mudada no pensamento, no raciocínio. Eu tentei fazer com que o assunto... ficou faltando eu falar um negócio. Por exemplo, vamos falar... Ainda coloquei umas animaçõezinhas aqui para vocês se divertirem. Bom, com relação, por exemplo, a gente vai falar de transtornos de ansiedade. Óbvio que o tratamento grosseiro do transtorno de ansiedade vocês vão ver na abertura e no fechamento do módulo, né? Mas uma queixa comum dos pacientes e tudo mais, seja ele com diagnóstico de transtorno de ansiedade ou qualquer outra doença, um paciente gripado, um paciente com algum problema familiar, é insônia. Então, a conferência não vai ser necessariamente sobre o tema do tutorial, mas vai ser algo correlato, entende? Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse plantão de dúvidas aqui na sexta-feira. Desde o ano passado, a gente está com esse plantão de dúvidas online. E aí, como que a gente combinou com os meninos, e eu acho que funcionou assim muito melhor. Vocês têm um grupo de WhatsApp, não tem? Temos. Sim. Perfeito. Então, vocês montam quais as dúvidas de vocês para o plantão de dúvidas, e às 8 da manhã eu estarei online para responder aquelas dúvidas que forem me enviadas, tá?
Então, assim, quem tiver dúvida, participa. Quem não tiver, não participa. No dia que ninguém tiver dúvida, a gente não tem plantão de dúvidas. Essas dúvidas é sobre conferência, sobre tutorial, sobre qualquer coisa? Isso, sobre o que a gente viu durante a semana. Ok. Tá? Então, vocês, na quinta-feira, final do dia, repensem tudo, vejam se tem dúvidas ou não, montem uma listinha aí, me passa tudo. E aí, na de manhã, a gente tira essas dúvidas, ou alguém se responsabiliza por de manhã me mandar alguma mensagem dizendo se vocês têm ou não dúvidas. Professor, e as avaliações serão pelo cigarro? Como é que vai ser? O ano passado foi, acredito que esse ano a gente vai manter. Obrigado. Professora, eu vou abrir um Forms, um Google Forms, pelo e-mail da turma, e vou deixar lá no grupo de aviso. Daí as pessoas podem ficar enviando as dúvidas para lá, que aí é mais fácil da gente ter um controle do que ficar mandando de uma por uma, que é só um caminho para a senhora de uma vez. Tá ótimo. E outra coisa que eu queria falar com vocês, a gente vai... Essas conferências de psicofarmacologia, quem é responsável por elas é o professor Lessa. Provavelmente, nessa primeira semana e na segunda semana, eu acredito que o Lessa não vai conseguir dar aula para vocês. Por uma questão pessoal dele, o pai dele está internado e ele acabou indo para a cidade dele ontem, porque o pai dele tá bem grave. Então, ele me avisou, e aí, assim, a gente vai tentando levar esse módulo comigo, tá? E assim que o Lessa retornar, ou quando ele estiver melhor, ele repõe essas conferências com vocês. Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem. Professora? Oi. Só mais uma dúvida agora sobre o plantão de dúvida. A colega aí colocou a opção do Forms, aí, tendo dúvida, você vai abrir uma sala para a gente discutir essas dúvidas, ou essas dúvidas serão por mensagens? Ou você vai A gente vai abrir a sala. Vai abrir uma sala igual tá aqui, aí você vai retirando as dúvidas, né? Isso. Tá certo, obrigado. Tá bom? Tá certo. Ao longo do tempo, a gente vai discutindo e vai se ajeitando, tá? Tudo bem, obrigado. Então, a única coisa que eu preciso, gente, de vocês, é que vocês se separem em grupos, tá? E que vocês me mandem o nome das pessoas do grupo e o tema que cada um vai apresentar para a gente começar a nossa habilidade para a próxima semana. Doutora, só uma pergunta. Isso que eu ia perguntar, qual é o dia da primeira habilidade já para as pessoas que vão Quarta-feira. já começar? Já é quarta, né? Tá bom. Tá bom? Na outra, na que tem o tema memória e na que tem o tema pensamento, que ela é mais só sobre esse tema, o grupo pode tomar um tempo maior para falar sobre, porque é um assunto mais extenso, mas essas outras são curtinhas. Tá? Então é isso, gente. Até mais. Teve bastante gente que não participou, mas aí, ao longo do módulo, vai aprendendo.